Letras ativar! Em forma de Regiana Miranda. Em forma de Helenice Prim. Lição 169. Pela graça vivo, pela graça sou liberado. A graça é o aspecto do amor de Deus que mais se assemelha ao estado que prevalece na unidade da verdade. É a aspiração mais elevada do mundo, pois nos conduz para além do mundo inteiramente. Ela está depois do aprendizado, no entanto, constitui a meta do aprendizado, pois a graça não pode vir até a mente até que a mente se prepara para a verdadeira aceitação. A graça vem a ser instantaneamente inevitável naqueles que tiveram preparado uma mesa em que ela possa ser gentilmente colocada e recebida voluntariamente, um altar limpo e santo para a dádiva. A graça é a aceitação do amor de Deus dentro de um mundo de aparente ódio e medo. Unicamente pela graça, o ódio e o medo se vão, pois a graça apresenta um estado tão oposto a tudo o que o mundo contém que aqueles cujas mentes são iluminadas pela dádiva da graça não podem acreditar que o mundo do medo seja real. A graça não é aprendida. O passo final tem que ir além de todo aprendizado. A graça não é a meta que esse curso aspira a atingir, mas nos preparamos para a graça, já que a mente aberta pode ouvir o chamado para o despertar. Não está hermeticamente fechada contra a voz de Deus. Veio a estar ciente de que há coisas que não sabe e assim está pronta para aceitar um estado completamente diferente do tipo de experiência com a qual está familiarizada. Talvez pareça que contradizemos a nossa declaração de que a revelação do Pai e do Filho como um só já foi estabelecida, mas também dissemos que a mente determina quando será esse momento e já o determinou. Insistimos, porém, que dês testemunho do Verbo de Deus para apressar a experiência da verdade e acelerar o seu advento a todas as mentes que reconhecem os efeitos da verdade em ti. A unicidade é simplesmente a ideia de que Deus é, e no que Ele é, Ele abrange todas as coisas. Não há mente que contenha algo que não seja Ele. Dizemos, Deus é, e então deixamos de falar, pois nesse conhecimento as palavras são sem significado. Não há lábios para pronunciá-las e nenhuma parte da mente é distinta o suficiente para sentir que agora está ciente de algo que não seja ela mesma. Ela se uniu à sua fonte e, como a própria fonte, meramente é. Não podemos falar, escrever ou mesmo pensar sobre isso de modo algum. Vem a cada mente quando o reconhecimento total de que a sua vontade e a vontade de Deus tiver sido completamente dado e completamente recebido. Isso devolve a mente ao presente infinito, em que nem o passado nem o futuro podem ser concebidos. Está além da salvação, depois de todo pensamento de tempo, de perdão e da santa face de Cristo. O Filho de Deus meramente desapareceu em seu Pai, assim como seu Pai nele. O mundo absolutamente nunca foi. A eternidade permanece um estado constante. Isso está além da experiência que tentamos apressar. Entretanto, o perdão ensinado e aprendido traz consigo as experiências que dão testemunho de que está próximo o momento em que a própria mente determinou abandonar tudo. Menos isso. Nós não o apressamos, pois o que então vais oferecer estava oculto daquele que ensina o que significa o perdão. Todo aprendizado já estava em sua mente, realizado e completo. Ele reconheceu tudo o que o tempo contém e o deu a todas as mentes para que cada uma pudesse determinar de um ponto em que o tempo estava acabado, quando estaria liberada para a revelação e a eternidade. Já repetimos várias vezes antes que apenas fazes uma jornada que já terminou. Pois a unicidade tem que estar aqui. Qualquer que seja o momento que a mente tenha estabelecido para a revelação, ele é inteiramente irrelevante para o que tem que ser um estado constante, para sempre como sempre foi, permanecendo para sempre como é agora. Nós apenas aceitamos o papel há muito tempo designado e reconhecido plenamente como já tendo sido realizado com perfeição por aquele que escreveu o roteiro da salvação em nome do seu Criador e em nome do Filho do seu Criador.
Não há mais necessidade de esclarecer o que ninguém no mundo pode compreender. Quando vem a revelação da tua unicidade, ela será conhecida inteiramente e compreendida. Agora, temos um trabalho a fazer, pois aqueles que estão no tempo podem falar das coisas que estão além e escutar as palavras que explicam que aquilo que está por vir já passou. Mas o que podem significar as palavras para aqueles que ainda contam as horas, que amanhecem e trabalham e vão dormir de acordo com elas? Basta, então, que tenhas trabalho a fazer para desempenhar a tua parte. O fim terá que permanecer obscuro para ti até que seja feita a tua parte. Isso não importa, pois a tua parte ainda é aquilo de que depende todo o resto. Ao aceitares o papel que te foi designado, a salvação vem a estar um pouco mais perto de cada coração incerto que ainda não bate sintonizado com Deus. O perdão é o tema central que corre por toda a salvação, mantendo todas as suas partes em relacionamentos significativos, tendo o curso que ela segue direcionado e o resultado seguro. E agora, pedimos a graça, a dádiva final que a salvação pode conceder. A experiência que a graça proporciona terá fim no tempo, pois a graça pronuncia o céu, ainda que não substitua o pensamento do tempo, a não ser por um breve período. O intervalo basta. Nele são colocados os milagres para serem devolvidos por ti, dos instantes santos que recebes através da graça na tua experiência, a todos que veem a luz remanescente na tua face. O que é a face de Cristo, senão a daquele que foi por um momento para a intemporalidade e trouxe para abençoar o mundo um claro reflexo da unidade que sentiu há apenas um instante? Como poderias, enfim, atingi-la para sempre, enquanto uma parte de ti permanece do lado de fora, sem saber, sem despertar e precisando de ti como testemunha da verdade? Sê grato por retornar, assim como ficaste contente em ir por um instante e aceitar as dádivas que a graça te proveu. Tu as carregas de volta para ti mesmo, e a revelação não está muito atrás. A sua vinda está assegurada. Pedimos a graça e a experiência que vem da graça. Damos as boas-vindas à liberação que ela oferece a todos. Não pedimos o que não pode ser pedido. Não olhamos para o que está além do que a graça pode dar, pois isso podemos dar na graça que nos foi dada. A meta do nosso aprendizado hoje não excede essa oração. No entanto, no mundo, o que poderia ser mais do que aquilo que pedimos neste dia, aquele que dá a graça que pedimos, como ela lhe foi dada? Pela graça vivo, pela graça sou liberado, pela graça dou, pela graça vou liberar. E é isso, gente. Essa lição é simplesmente fantástica. Um dia desses eu fiz uma meditação e veio a graça. Apenas viva na graça. Apenas viva na graça. Então, eu vou fazer essa oração o tempo todo. Pela graça vivo, pela graça sou liberado, pela graça dou, pela graça vou liberar. E é isso aí. Eu espero que todos vocês possam sentir essa graça. Pela graça eu vivo, pela graça eu sou liberado, pela graça dou, pela graça vou liberar. E o nosso trabalho é ser o exemplo de viver pela graça, porque se a gente acredita na graça, em Deus, na graça divina, a gente é um exemplo porque a gente vive pela graça, não planejando um futuro. Como que a gente vai planejar um futuro se Deus é agora? O agora é a extensão da eternidade, né? O agora é o tempo mais parecido da eternidade que tem. Porque não tem o passado e o futuro, não existe a limitação do tempo. Porque Deus é, e se nós somos parte dele, nós somos com ele, no agora, no eterno. E nós podemos viver pela graça divina e sermos libertados por ela. E realmente é um exercício de fé.